Olá, meu nome é Caio Flávio, o tema de hoje é micropênis, pênis pequeno. Mito ou verdade? É verdade, vocês vão entender por quê. Felizmente, na maioria das vezes, quando os pais trazem a criança ao consultório com essa queixa, não é um micropênis ou um pênis pequeno verdadeiro. Isso significa o quê? Em que mais de 90% a 95% das crianças têm um pênis normal para a idade, vão ser adolescentes e adultos que terão um pênis normal. Então existe o micropênis verdadeiro e existem situações que levam à aparência estética de um pênis pequeno. Por exemplo, crianças que têm uma gordura acima do púbis, crianças mais gordinhas, em que o pênis fica embutido. Muitas vezes tem um freio entre a pele do pênis e o escroto, subindo esse escroto, pode ter uma transposição pênis-escrotal e todo esse aspecto leva a uma percepção estética de que o pênis é pequeno. Existe a situação também em que os pais ou o pai acha que a criança tem um pênis pequeno porque ele acha que ele tem um pênis pequeno e já traz também um trauma desde a infância e adolescência. E existem situações em que há um retardo no desenvolvimento puberal e isso pode levar a um tamanho menor para aquela idade, mas que vai ser compensado com o tempo. A primeira questão e o mais importante no diagnóstico é a medida correta do pênis. Como que se mede, independente de criança e adulto? O pênis flácido, com a uretra normal, é estirado dentro do possível ao máximo e mede-se com uma régua do osso do púbis até metade da glande. Isso corresponde a um pênis em ereção. Então essa é a medida. Na criança recém-nascida, até 12 meses, o micropênis é aquele que tem uma medida máxima de 2,5 centímetros estirado ou 1,7 flácido. Isso quer dizer que temos aí um diagnóstico de micropênis verdadeiro. Esse diagnóstico deve ser feito ao nascimento. O pênis se desenvolve no primeiro trimestre da gestação. No final dos 3 primeiros meses ele já está formado e ele vai crescer no último trimestre da gestação. Se há uma falta de estímulo do segundo para o terceiro trimestre, em que há algum problema genético ou uma diminuição nos receptores de testosterona, a criança pode nascer com micropênis verdadeiro. E no exame físico também é importante, além do exame do pênis, identificar se os testículos estão normais e na bolsa. Se essa criança tem uma criptorquidia, que é o testículo alto, mais um micropênis, há necessidade de uma investigação mais apurada na suspeita de uma doença genética. Necessidade de cariótipo para ver se há alguma síndrome, um exame de ultrassom de abdômen total e, por vezes, até avaliação hormonal. Existem algumas situações, por exemplo, a hiperplasia adrenal congênita. A suprarrenal ou adrenal que fica acima do rim nasce hiperplasiada e há uma produção a mais de hormônios masculinos e uma virilização da genitália externa. Então a criança geneticamente sexo feminino, mas a genitália externa é ambígua ou parece mais sexo masculino. Existem outras situações, síndrome de Klinefelter, 1 a cada 1000 meninos tem essa síndrome. Síndrome de Kallmann, que a criança nasce com alteração do olfato e pode chegar até adulta com essa alteração sem diagnóstico. Trata-se de um diagnóstico de distúrbio da diferenciação sexual. E esse micropênis tem que ser, além de avaliado, tratado, encaminhado também para o endocrinologista e há necessidade de uma avaliação mais específica. Felizmente, como disse, em mais de 90% dos casos, não é micropênis verdadeiro, e sim um pênis embutido ou um pênis no limite inferior para a idade, porque ainda não entrou na puberdade. A puberdade normalmente é dos 9 aos 14 anos. Uma criança com 9 anos, que ainda não entrou na puberdade, com seu irmãozinho de 4, os dois vão ter o pênis no mesmo tamanho. Isso não é problema. Eles vão chegar à medida normal. Uma outra situação também muito interessante
é que alguns pênis têm uma característica de que na flacidez parece bem menor, só que ele tem uma distensibilidade maior na ereção, chegando a um tamanho normal. E o contrário também acontece. Um pênis que aparentemente na flacidez é maior, mas que se distende pouco e no final chega-se no mesmo tamanho. Então esse tema é motivo de tabu também. Essas crianças sofrem bullying na escola e isso repercute na vida adulta. Existem muitas queixas de homens que têm pênis normal e que acham que é pequeno. A curva tem que ser feita a partir da medida do pênis, tanto da criança quanto do adulto. Então, um homem que tem um pênis normal, ele não vai ter problema nenhum. A funcionalidade para engravidar a parceira, para urinar e para ter relação está estabelecida. Pesquisas mostram que homens que foram submetidos à amputação peniana para câncer de pênis e que ficou uma haste de no mínimo 4 centímetros, um pênis flácido, na ereção é possível ter um intercurso sexual normal, mostrando que são mais questões psicológicas, preocupações que não têm sentido e muitos homens acabam buscando tratamentos que não existem, que não são recomendados e que acabam muitas vezes até mutilando o pênis desse indivíduo. Diferente de uma criança com micropênis verdadeiro, até a criança com pênis embutido, que pode ser feita alguma plástica genital, mas que se ela continuar acima do peso, no adulto também pode levar esse aspecto de pênis embutido. Então, um tema importante que leva a queixas comuns nos consultórios dos pediatras, dos urologistas e que deve ser abordado da melhor forma para não levar a um trauma psicológico para essa criança. Saber o que falar, como falar e saber orientar os pais e as crianças maiores, adolescentes e também os adultos.